eu fui jogador de voleibol. Eu jogava vôlei de praia, mas a minha paixão era futebol. E eu jogava futebol. E aconteceu, eu nem sei nem se eu conto essa história, eu joguei no Vasco. Eu fui convidado para jogar vôlei no Vasco. Coincidentemente, o Vasco foi campeão. O único título que o Vasco tem. Quando eu conto isso, eu conto com uma certa reserva, porque a decisão foi contra o Flamengo. Aquilo foi muito ruim para mim aquele dia, mas eu queria ser campeão. Portável, era a chance de eu ser campeão carioca. Não era da categoria principal, era da categoria até 20 anos. Chamava aspirante. Mas de qualquer maneira, era um título, né? A minha paixão era Flamengo mesmo, foi complicado. Você vai conhecer a minha história. É uma história de família. Eu me emociono porque eu lembro do meu pai, né? Mas a família era toda fluminense, inclusive meu pai, tudo isso. Meu irmão mais velho era fluminense também. E aconteceu que eu fui o filho, aquele filho que todo pai quer ter. Filho esportista, namorador, gostava muito de música, de seresta, com um irmão que não, meu irmão eu vou falar um termo, pamonha. Ele não ia para nada. Ele namorou, a primeira namorada que ele teve, ele casou com ela. E teve um fla-flu no Maracanã. Nós estávamos na torcida do Fluminense. Eu estava com meu pai na torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo ocupou mais da metade do estádio. E o Fluminense era a minoria, eu do lado do meu pai. E eu estou sentindo que o negócio... Se o jogo empatasse, 0-0, o Flamengo era campeão. Se o Fluminense ganhasse, o Fluminense era campeão. Então ficou aquela expectativa do Fluminense fazer o gol. O Fluminense estava em cima para fazer o gol. E teve um lance, o Escurinho pega uma bola, e ele era muito rápido, ele era um ponto esquerda muito rápido. Ele pega uma bola, a defesa do Flamengo estava desmontada. E avança aquilo, faltava os 40 minutos. A torcida do Fluminense levanta. A torcida do Flamengo silencia. Então ficou aquele clima, daquela expectativa daquilo. Aí o Escurinho avança, aí o Marcial, que era o goleiro do Flamengo, vai ao encontro dele. Em vez dele esperar o Escurinho chegar, ele foi esperto, ele não tinha zagueiro, ele foi. E o Escurinho tenta fazer um gol de lençol por cima dele lá no gol. Aí o Marcial defende. Aí eu não resisti, né? Aí pulei, gritei na frente do meu pai. Meu pai tomou um susto, né? Porque para ele era um lance triste. E eu estava na torcida do Fluminense. Aí eu falei, cheguei em casa, falei que eu queria ser Flamengo, falei para minha mãe. Foi nesse lance que eu decidi a minha vida como flamenguista. Foi esse lance que eu declarei, eu já era, mas aí não teve jeito. Papai do Céu foi muito meu amigo, porque ele me botou no Flamengo, talvez na fase mais áurea da história do Flamengo. Um Flamengo grande, um Flamengo ganhador. Fui muito premiado em ter vindo para cá e aqui feito o que a gente fez com uma equipe maravilhosa, entendeu? Com pessoas maravilhosas, desde a diretoria até o meu grupo. Foi tudo muito bom. Papai do Céu foi muito bom comigo. O Wilson Pinto Novaes, que era o vice-presidente, foi quem me trouxe. Foi ele quem me chamou para vir para o Flamengo, porque ele sabia que eu gostava de esporte, coisa e tal, e que eu era
o único flamenguista na família. Foi vice-presidente geral do Flamengo e foi presidente. Eu trabalhava na firma dele. E aqui o seu Louros, aqui da natação, que trabalhava na firma do meu pai, também, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele era vice-presidente de natação. Sebastião Ribeiro Louros. Ele tinha o apelido de Zito. A gente chamava ele de Seu Zito. O vôlei é porque era o meu esporte. O Paulo Mata era da equipe principal. O Enio era das equipes de base. Depois o Enio subiu, né? Mas Jaqueline e Isabel ficaram na história do Flamengo. Pelo amor ao clube, né? Para mim, a Jaqueline foi a maior jogadora de vôlei, e eu posso falar porque eu fui jogador de vôlei, da história do feminino do Brasil. Ela era uma craque, a bola de vôlei para ela parecia brinquedo. Ela tinha uma facilidade, um toque de bola impressionante. E se identificou muito aqui com a gente, principalmente com o Flamengo. A Isabel, que era da mesma geração dela, era outro tipo de jogadora. A Isabel era muito corajosa, muito valente, como a gente chama no esporte. Dá bola para ela que ela vira. Então, a Isabel era outro estilo. A Jaqueline era fora de série. Então, foi toda, porque ele era muito bom técnico, se apaixonou pelo grupo que ele tinha. A gente se conheceu aqui, a gente frequentava a mesma praia, a gente não se dava, porque a gente se identificou muito. Mas o Enio foi o principal figura dessa evolução do vôlei feminino do Flamengo. Porque só dava Fluminense, meu feminino. Tanto que o Fla-Flu ficou sendo um jogo histórico na história do vôlei feminino. O Fla-Flu teve até no Maracanãzinho, né? Por causa de torcida, essa coisa toda. Mas o Enio faz parte dessa geração. Foi criado por nós. Acho que nem existia ainda, nem o esporte. Eu acho que aqui no Brasil, acho que nem tinha. E nós fizemos uma boa equipe aqui. O nado sincronizado trouxe muitos alunos para a escolinha. A nossa escolinha de natação aqui era um sucesso. Pra você ter uma ideia, ela chegou a botar 3.000 crianças fazendo natação. Entende? Foi um espetáculo. O nado sincronizado, né, foi um dos responsáveis por essa avalanche. Sempre foi o Rômulo Arantes, Rominho. Mas o Rominho nadava nos Estados Unidos. Ele vinha para competir aqui. Rominho foi cria da casa, era filho do Arantes, do técnico, né? E o Rômulo, ele tinha uma qualidade. Ele era especialista, ele era recordista sul-americano em nado de costas. Mas se você chamasse ele para nadar 100 metros livre, nadar peito, pelo Flamengo, ele se entregava. E ia lá e ganhava. Para mim, a grande estrela dessa geração do Flamengo foi o Rômulo Arantes. Mas tudo começou com o Rômulo Arantes, pai. Eu acho que o Flamengo cresceu com o advento das escolinhas. Isso aqui vivia cheio de gente, né? E no lado competitivo, nós tínhamos só um adversário aqui, que era o Fluminense. O Fluminense era realmente o grande na natação. O problema era ganhar do Fluminense. Mas nessa época era Fla-Flu. E o Flamengo não conseguia ganhar do Fluminense. O Rômulo veio e fez uma equipe maravilhosa. E aí a coisa se inverteu. Nós passamos a ser exatamente com o Fluminense, né? Da Alteria eu nada a declarar, porque ele foi assistente do Rômulo Arantes e ele era fluminense. Bom técnico. Ajudou o Flamengo? Ajudou, tecnicamente. Mas ele não deixava de ser fluminense.
Em princípio, eu vou te falar que a Patrícia Amorim foi um fenômeno. Não vai ter nada igual, porque é impossível. Ela, com 7 anos de idade, ela frequentava o Flamengo com a irmã, a Paula, que era nadadora. Mas você não podia competir em nenhuma categoria antes dos 8 anos. Então a Patrícia era a moleca que ela ficava rodando na piscina, nadava, lógico, porque ela tinha 7 anos só, era de escolinha. E aí, meu amigo, é impossível classificar a Patrícia, porque ela foi um fenômeno na natação. Fenômeno assim, posso contar um caso? Nós estávamos com a piscina e ela estava competindo contra o Fluminense, exatamente. As duas estavam nadando junto, as duas, viravam junto, viravam. A Patrícia sofreu um acidente, ela foi fazer uma virada e se machucou. A outra abriu meia piscina, era 1.500 metros, é a distância maior que tem na natação. E aí nós, ficamos desanimados, porque era uma prova que nós estávamos disputando o campeonato. Fla-Flu, sempre Fla-Flu, sempre Fla-Flu. A Patrícia se recupera, vai lá, vira, passa a menina do Fluminense numa coisa que eu fiquei até arrepiado. Incrível, cara. Muito incrível. A gente não quis acreditar. Tem uma hora que a gente levanta, que exatamente na virada, quando ela deu a virada, porque você vai lá no fundo, depois você sai para a tona, né? Quando ela virou, numa das viradas dos 1.500 metros, numa das viradas, as duas somem. E quando aparece, a Patrícia aparece na frente. Foi aí que veio a grande emoção, porque a gente não acreditava que ela fosse capaz de tirar a diferença. É isso que eu digo a você, até hoje eu me emociono. Você desculpe, mas quando conto essas histórias aqui, eu fui de uma geração aqui no Flamengo, que eu chamo de geração ganhadora. A gente ganhava tudo, não por minha causa, não, é o clube, a força do Flamengo. Tem uma coisa, ela era flamenguista, era apaixonada no Flamengo, entendeu? Ela chorava, às vezes, de emoção também. Foi um patrimônio do esportivo do Flamengo. O Flamengo tinha uma escolinha de esporte muito boa, né? Até que eu virei profissional. Isso tudo, esse início todo meu, foi amador, eu era diretor. Depois eu passei a ser profissional quando nós criamos os esportes olímpicos, setor de esportes olímpicos. Então foi dado para mim. Quer dizer, todos os esportes olímpicos eu dirigia. Porque você sabe que tem esporte que não disputa a Olimpíada, né? Então eu me concentrei nos esportes olímpicos. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Tem um jogador chamado Pedrinho, que era um excelente jogador, mas ele não era um craque, mas era um jogador. E ele tinha não sei quantos anos de Flamengo, é recorde. Ninguém tem mais coisa do que o Pedrinho. E o Pedrinho era um símbolo do grupo. É Pedrinho Ferrer, isso. Pela personalidade dele, ele era um jogador tranquilo, sabia segurar a bola, ele tinha umas qualidades que tinha momentos que o Pedrinho era importante no grupo. Ele deixou o Flamengo, não foi faz muito tempo, entendeu? E com 40 anos ele ainda jogava, por paixão, entende? Ficava no banco, coisa, mas ele era muito Flamengo. O Pedrinho é um dos meus ídolos pessoais, entendeu? Não é só esportivo, não, até como pessoa. Porque, na realidade, o basquete foi um dos poucos esportes que eu não tive uma participação direta, porque tinha um diretor muito eficiente. Ele era muito atuante. E eu tinha outras atividades, eu tinha todo o mundo esportivo do Flamengo estava na minha mão. Então eu entreguei o basquete para ele. Foi o maior sucesso, foi impressionante,
como o Flamengo é forte fora do Brasil. É inacreditável. Nós éramos 10 participantes, só dava eu, cara. Aí eu vou contar para vocês isso. Eu fui a um jogo lá do time da casa, do time de Berlim, e eu fui com a camisa do Flamengo. Na saída do estádio, as pessoas me olhavam muito. Veio um senhor com uma criança, falou assim, ó, flamenguista doente, perguntou pro filho, de outro devia ter uns 10 anos, 9 anos, por aí. Aí eu virei para ele e disse assim, ó, então faz o seguinte, eu estou hospedado no hotel tal, você leva ele lá, 9 horas da manhã, eu levanto, salto do elevador, aí eu sou Ivanir? Sou eu. Tem um senhor aí com uma criança, chegaram aqui 5 horas da manhã. Falei, como assim? Estão aqui desde 5 horas da manhã na porta esperando o hotel abrir. Tudo bem, eu fui lá e ele disse que o garoto não conseguiu dormir, pensando no que eu ia dar, eu, brasileiro, do Flamengo, ia dar para ele. 5 horas da manhã, você vê o que é o Flamengo. Eu era uma liderança no grupo. Todo o grupo me respeitava muito, por causa de eu ser do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre... Pô, eu era apaixonado por esse pessoal, eu era o diretor deles. E eles jogavam com um carinho, com um prazer, parecia que eles estavam disputando título com a camisa do Flamengo. Eles tinham um time de pelada. Quem criou esse coisa fui eu. A ideia foi minha, fazer um time de veteranos, e deu certo, cara. Nós jogamos como muitos lugares para o interior do Brasil, por causa dos nomes que tinham, Zico, outros mais. Né? A participação na Calçada da Fama foi pequena, foi só ajudar nos nomes. Tinham 2 meninas que as responsáveis, eu só participei e faço parte dela, né? Não é certo, porque eu era profissional. A Calçada da Fama era para você homenagear as pessoas amadoras, mas acharam que devia constar meu nome, e aí eu também gostei, no fundo. Eu achei exagero. Eu não me senti bem perante os beneméritos que foram meu presidente. Eu estava sendo igualado a eles. Então eu não fui a favor, não gostei, mas não tive jeito. Mas eu fiquei meio constrangido, porque eu era profissional, entendeu? Beleza, ser benemérito para mim. Aqui dentro pulsava, mas eu não me senti perante os beneméritos, que eram todos presidentes do Flamengo, 50 anos de clube. Hoje eu estou com 85 anos. Eu vou dizer para você que foram 85 anos de feliz. Eu tive uma família maravilhosa. E o Flamengo, cara, o Flamengo é na minha vida. O Flamengo só me deu alegria, inclusive está ali uma delas. Eu conheci ela aqui, eu não quis acreditar. Eu falava para a pessoa, você jura que eu vou ser benemérito, que você vai ser benemérito? Mas eu não mereço, gente, eu fui profissional do clube. Não, eu me emocionei muito. Quando eu soube que todo o quadro de benemerência do Flamengo, todos os beneméritos antigos, concordaram com o meu nome. Eu fui eleito por unanimidade. Essa benemerência não veio só pelo trabalho do Flamengo, veio pelas amizades que eu fiz entre os beneméritos, por admirar. Eles iam aos jogos de vôlei, de basquete. A amizade que eu conquistei pelos títulos do Flamengo, para mim só dava Flamengo, cara. Hoje em dia não é assim, nem o flamenguismo é igual. Eu tive um grande ídolo no esporte, que no futebol foi o Zico. Ficamos amigos. Depois que eu vim para o Flamengo, essa coisa toda ficou amigo. Se você disser assim, qual é seu ídolo no esporte? É o Zico. Mas eu tenho no vôlei, no basquete, na natação, algumas pessoas mas não chegava a ser ídolo. Entende? Ídolo mesmo é o Zico. Eles dizem,
eu achava que ele era um fracasso, né? Naquela época ele era o grande jogador do Flamengo. Esse é o grande problema do Flamengo, né? Porque depois que eu vim trabalhar aqui, eu conheci o Zico, fiquei amigo do Zico, o Tita, vários jogadores, o Rondinelli, tudo nós ficamos amigos. E aí ficou difícil de eu dizer para você que o Zizinho era... Mas na realidade, eu acho, na minha cabeça, que é o Zizinho e o Zico. O Zico também como pessoa. Também como pessoa, eu também sou muito chegado nele. Patrícia Amorim. Essa é a primeira. Rômulo Arantes. Todos prata da casa. Zico. O basquete bota o Pedrinho, 50 anos de Flamengo. Vôlei. Só que Lina e Isabel, botaria as duas. Uma vez Flamengo, Flamengo até... Eu disser para você que uma das coisas que eu mais fiz aqui no Flamengo foi chorar, de alegria. Eu sou muito chorão, sou muito emotivo. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no trator. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.